Jesus, quão grande revelação é essa. Senhor, quão grande palavra é esta. Ó Senhor Jesus, muitos, Senhor, desejaram ouvir, muitos desejaram ver o que nós ouvimos e vemos, e não tiveram a oportunidade. E hoje nós estamos diante de um banquete. Hoje nós estamos diante, Senhor, de uma mesa celestial farta. Ó Senhor, não nos deixe, Senhor, apenas olharmos para esse banquete. Não nos deixe, Senhor, apenas, Senhor, contemplarmos, Senhor, mas nos leve, Senhor, a nos alimentarmos, a comermos dele. Ó Senhor, a nos unirmos com o Senhor, pelo comer da tua palavra. Senhor, nessa noite, abençoa, Senhor, essa palavra, abençoa, Senhor, essa comunhão. Que teu Espírito possa, Senhor, ter liberdade. Senhor, de no nosso meio interagir, de no nosso meio falar, de no nosso meio, Senhor, se manifestar. Senhor, nós somos a tua igreja. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, abre o nosso coração. Acha espaço em nós. Acha, Senhor, em nós uma terra boa, fértil. Ó, para que a boa semente produza fruto. Ó, Senhor, germine, cresça em nós e produza, Senhor, os frutos em nós. Senhor, nos abençoa. Pedimos a tua bênção ainda, Senhor, para as famílias. Pedimos para os casais. Pedimos, Senhor, a tua bênção para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, para as crianças. Senhor, nos abençoa, Senhor. Ó, nós precisamos de ti. Jesus é o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém. Semana 3, do volume 3 do Alimento Diário, da série A Igreja. Coluna e baluarte, ou coluna e base da verdade. Eu encorajo você, irmãos, você que tem o seu alimento diário, a desfrutar do seu alimento diário. Às vezes você tem um alimento diário tão precioso na sua casa, você não desfruta dele. Você não se alimenta, você não se nutre, você não absorve todos os nutrientes que há nessa palavra. Irmãos, quão grandes revelações nós temos recebido do Senhor. O céu tem sido aberto para nós de uma forma maravilhosa e nós temos recebido essa palavra. Que possamos valorizar essa palavra, amém? Que possamos pagar um preço, que possamos estabelecer princípios na nossa vida. Nós, como humanos na nossa vida secular, na nossa vida diária, nós temos as nossas metas. E nós buscamos e fazemos de tudo para cumprir com essas metas. Na nossa vida espiritual deve ser a mesma coisa. Nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter uma visão. E essa visão tem que governar a nossa vida. Se você tem uma visão clara do propósito, do plano de Deus para a igreja hoje, você será governado por essa visão. Então, nessa semana 3 do Alimento Diário, que tem como título Deus manifestado na carne. Que maravilha. O irmão pediu para lermos, nós vamos ler novamente 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 16 fala: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala a respeito do mistério da piedade. Diferente do que muitos pensam e acreditam, piedade. Aprendemos no passado, talvez, que piedade é você ser uma pessoa caridosa, você ser uma pessoa com uma característica bondosa. Mas piedade, irmãos, na Bíblia vai muito além disso. O mistério da piedade é Deus sendo manifesto no homem. É quem vê o homem olhar para o homem, vê através desse homem, não um homem natural, mas a expressão
de Deus. Nessa semana nós vimos muito claro e muitos princípios práticos que nos foram falados por meio da palavra. A respeito da nossa responsabilidade de manifestarmos Deus na comunhão com os irmãos. Da nossa responsabilidade de manifestarmos Deus, de expressar Deus no cuidado com os nossos familiares. E da nossa responsabilidade de expressarmos Deus no nosso convívio secular, no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, na escola, nos nossos estudos, aonde nós estivermos. Nós temos também, irmãos, uma responsabilidade de expressarmos Deus no lugar onde você está. E nos foi falado princípios muito básicos. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 7 e 8 fala: ora, se alguém prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Versículo 8 de 1 Timóteo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Como nós fomos ajudados nessa semana, ou não? Talvez antes nós tínhamos aquele sentimento de pensar que o cuidado para com os da nossa casa fosse uma responsabilidade dos irmãos. De pensar que o cuidado da nossa casa para com os nossos familiares fosse uma responsabilidade da igreja. E às vezes cobrávamos por isso, ou não. Mas os irmãos não têm cuidado da minha casa. Mas os irmãos estão falhando comigo, estão deixando de cuidar da minha casa. A igreja tem deixado de cuidar da minha casa. Irmãos, não que isso não seja necessário. Isso é necessário. Eu, no cuidado com a minha casa, com os meus familiares, eu não estou conseguindo de uma certa forma levar adiante. Aí eu chego nos irmãos, irmãos, por favor, eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando dos meus, mas eu estou tendo certa dificuldade, vocês têm como me ajudar e cooperar comigo? É totalmente diferente. Do que às vezes nós lançarmos um peso e uma responsabilidade sobre aqueles que não têm esta responsabilidade ou obrigação. Por que Paulo fala a Timóteo aqui? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Negar a fé, no grego é armeiomai. Você sabe o que significa isso? Negar a si mesmo. Mas não negar a si mesmo na questão do nosso velho homem. É negar a nós mesmos no lado, no âmbito espiritual, pela fé que está em nós. Ou seja, se eu não tenho fé de que o Senhor, pelo seu divino poder, pode salvar a minha casa, eu não vou agir por tal modo para buscar essa salvação para a minha casa. E se eu não ajo de tal modo, eu estou negando a fé que está em mim, que diz que Deus é poderoso para salvar minha casa. Então eu estou como negando isso, e eu estou abandonando essa comissão. Aí eu abandonando, eu pego o peso e lanço sobre os demais. Às vezes, irmãos, nós, por não ter a visão, não é culpa nossa, nós exigimos uma responsabilidade da igreja. E às vezes, irmãos, se empenham em cuidar da nossa casa, dos nossos familiares, estão ali orando, estão ali intercedendo, estão ali cooperando conosco. E muitas vezes a família destes que estão cuidando dos nossos está sem cuidado. Então, Paulo falando a Timóteo, o seu ministério
começa na sua casa. O seu ministério começa no cuidado com os seus. Porque se eu não tenho cuidado dos da minha casa, não adianta eu servir a Deus na igreja. Porque eu estarei, irmãos, como queimando etapa. Mas se eu sou fiel neste cuidado, e esse cuidado se estende para com o serviço à igreja, o Senhor irá abençoar. Então o foco essa semana nos falou muito a respeito disso. Da nossa responsabilidade quanto àqueles que não têm nenhum amparo espiritual. Falou das viúvas, não é isso? Viúvas ali falando, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que não têm nenhum suprimento dentro da sua própria casa, suprimento de vida, suprimento de palavra. Essas pessoas estão como à mercê. Mas, irmãos, essa palavra de manifestar Deus na carne é muito rica. E nós vimos a respeito de que a nossa responsabilidade de expressar a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, no convívio com os irmãos, no convívio com as pessoas lá fora, é uma responsabilidade nossa. Mas como que isso acontece? Nós iremos ver, irmãos, que isso não depende da minha força nem da sua força. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Quanto à questão, irmãos, de expressar a Deus, por que é uma responsabilidade nossa? Porque eu não posso expressar a Deus por você. Eu posso expressar a Deus na minha vida, na minha humanidade. Agora, por você, eu não posso fazer isso. Então, a questão de expressar a Deus é uma responsabilidade nossa. Mas você vai ver, irmãos, que não é por força. Não é porque você agora se fala, olha, agora deixa eu dar um jeito de expressar a Deus na minha casa que o negócio está feio. Não é isso. Irmãos, é orgânico. É espontâneo. As coisas vão acontecendo sem você perceber. Gênesis 1:26 fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, até aí. Também disse Deus, façamos. Então Deus, tudo indica que estava ali a Trindade. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo reunidos entre si, tendo comunhão entre si a respeito de criar o homem, formar o homem. E eles estavam tendo comunhão, para você entender, e eles falaram uns com os outros. Olha, Deus falando aplicando com o Filho, com o Espírito, falou, olha, nós vamos fazer o homem, mas façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, para você perceber e guardar isso, imagem, ao contrário do que alguns pensam, não é externo. Imagem é interno. Imagem é o interior. Imagem é dentro. Semelhança é externo. Certo? Para você entender isso, que no final da mensagem você vai compreender o encargo que nós queremos passar. Imagem interno, dentro. Semelhança externa. Então, para que eu e você, nós fomos formados? Para expressarmos a Deus. Para manifestarmos a vida de Deus. Sermos igual a semelhança de Deus exteriormente, mas também sermos a imagem de Deus interiormente. Isso Deus, após criar o homem, nós sabemos muito bem que Deus plantou no jardim as árvores, certo? As árvores todos conhecem, não vamos entrar nesse ponto. E no meio do jardim havia uma árvore, a árvore da vida. E ao passo que o homem comesse desta árvore, o homem ia nutrir, como nutrindo da vida de Deus,
comendo para dentro de si o fruto da árvore da vida, e ao passo que ele fosse comendo, desfrutando ali daquele fruto, a vida que estava fora, na árvore, representando a árvore, passaria a entrar para dentro do homem. E esta vida, uma vez entrando no homem, esta vida poderia se manifestar pelo homem. Mas aí o homem cai, o homem peca. O homem já não mais pode se aproximar da árvore da vida para ser suprido, para manifestar Deus na sua humanidade, a vida de Deus. Mas graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que por meio da sua morte e ressurreição, nós nascemos de novo. João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, versículos 4 e 5. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus havia falado para Nicodemos, no versículo 3, que a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou: como que pode um homem nascer de novo sendo velho? Aí Jesus responde no versículo 5 de João 3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito dentro, interior, a vida interior, quem não nascer do Espírito dentro, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus havia falado com Nicodemos a respeito de um novo nascimento. Nicodemos era semelhante a Deus? Era. Mas agora, Nicodemos podia expressar a imagem? Não. Porque ele não tinha a vida que ia levar essa expressão a acontecer dentro dele. Aí Jesus fala: para que você possa me expressar, em outras palavras, Nicodemos, você tem que receber primeiro a vida dentro de você. Você precisa nascer do Espírito. Uma vez que você nasce do Espírito, uma vida nova começa a se manifestar em você. Você já tem a sua vida natural. Você já tem a sua vida humana. Isso aí você já nasceu uma vez da sua mãe natural, biológica. E isso não muda. Mas agora você precisa ir para um novo nascimento, que é nascer do Espírito. Irmãos, no dia em que eu e você cremos no Senhor, o confessamos, reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, cremos no Senhor e o recebemos como Senhor da nossa vida, nós nascemos de novo. Foi gerado dentro de você uma vida nova, uma nova natureza, uma nova vida que antes não existia dentro de você. Mas para que eu e você possamos expressar o Deus na carne, este processo, esta expressão, ela é um processo. E não acontece do dia para a noite. Ninguém manifesta Deus do dia para a noite. É um relacionamento. É de comunhão em comunhão, é de busca em busca. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Uma nova natureza está dentro de você. Uma nova vida está dentro de você. E nós precisamos nutrir essa natureza. Nós precisamos nutrir essa vida, para que essa vida ela possa se expressar por meio de mim e por meio de você. Essa é a expressão de Deus na carne. Você sabia que o próprio Senhor Jesus precisou passar por esse processo de crescimento de vida? Abra comigo Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo
39 e 40. Lucas 2, 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Aí você lê no contexto do versículo, que está antes do versículo 39, você vai ver, na minha Bíblia está, o menino Jesus em Nazaré. No versículo 40 fala, crescia o menino e se fortalecia. Crescia em estatura física humana, sim. Jesus tinha um crescimento humano normal. Ele crescia como qualquer um de nós cresce, como uma criança cresce. Mas tem um outro aspecto. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de quem? Olha só, crescia Jesus em sabedoria, estatura física e graça diante de Deus e dos. Um processo de crescimento de vida precisou ocorrer em Jesus homem. Ele precisou tanto crescer fisicamente, como a vida de Deus que estava nele precisou também crescer. Ao ponto de chegar neste versículo aqui, a despedida de, quando o Senhor despedindo dos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 7. João 14, 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu. Desde agora o conheceis e o tendes visto quem? O Pai. Então Jesus está falando, olha, presta atenção. Se vós tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, ele fala o conheceis e não me conheceis. Ele fala o conheceis desde agora. Por que que Jesus está falando com os discípulos? Vocês estão conhecendo Deus agora. E o tendes visto. Olha o versículo 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus já tinha dado a dica. Aí Felipe ainda pergunta: sim, você está falando, Jesus, nosso Senhor, que o Pai está sendo manifesto. Agora nós queremos ver o Pai. Mostra-nos Deus. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está falando, Felipe, presta atenção. Há quanto tempo você anda comigo? Há 3 anos, cerca de 3 anos e meio. Felipe, mas vamos combinar um negócio. Há tanto tempo você está andando comigo e você não viu ainda o Pai? Porque quem vê a mim, o Jesus homem, vê o Pai. Não Jesus espiritual, irmãos. Ele estava falando, quem vê a mim, o Jesus homem, vê o Pai. Ou seja, a vida que começou, que estava em Jesus, no seu nascimento, no seu crescimento, se expandiu de tal maneira que quando ele já estava adulto, ele estava manifestando Deus na sua humanidade. Jesus estava expressando o Pai. Quem olhava para Jesus, via Deus. Quem olhava para Jesus, contemplava a Deus. Quem olhava para Jesus,
percebia Deus. Isso é a expressão de Deus na carne. O verbo, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. O único homem capaz de expressar Deus nessa terra. Pronto, fechou, acabou. Mas então por que Deus, se Cristo era o unigênito? O único capaz de expressar Deus na humanidade. Irmãos, nessa época que João escreveu, ele estava relatando antes da morte, ressurreição e ascensão. Então, antes de Jesus morrer, ressuscitar e ascender aos céus, ele era o único capaz de expressar Deus na sua humanidade. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora você vai comigo. Ó Senhor Jesus. Gálatas. Vai comigo para Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até irmãos, olha só. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Senhor Jesus. Até ser Cristo formado em vós. Nós temos o nosso corpo. O homem é um ser tripartido. Corpo, alma e espírito. Quando eu e você nascemos de novo, a vida de Deus entrou e foi direta em contato com o seu espírito. Aqui a vida de Deus está dentro de você, irmãos, o seu espírito. Você é um portador, uma portadora da vida de Deus dentro de você. Mas Paulo falando, olha, ô Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que Paulo estava querendo dizer até ser Cristo formado em vós? Paulo estava falando em outras palavras, irmãos. Falou, Gálatas, presta atenção. A vida de Deus, que uma vez você recebeu dentro de você, ela não deseja ficar apenas no seu espírito. No nosso espírito não tem problema. Sabe aonde que está a sua raiva? A sua ira? Sabe onde estão as maledicências? Sabe onde está a inveja? Sabe onde está o ego? Sabe onde está o orgulho? Sabe onde está a vontade de não estar numa reunião como esta? Na sua alma. Paulo fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, irmãos. Uma vez que nós temos um relacionamento de busca, comunhão, na presença de Deus, desfrutando do Senhor, oração, leitura de Bíblia, comunhão como esta, reuniões da igreja, esta vida que está no seu espírito, ela se expande. E ela já passa a alcançar a sua alma. Ó Senhor Jesus. Aí você vai cuidar do seu familiar de uma forma
não por obrigação, mas com amor, porque o amor está se expandindo dentro de você. Aí você já não mais vai ser aquela pessoa, aquela que se irrita com facilidade, porque aquela irritação que você tem, que está na sua alma, ela foi tomada pela vida de Deus, e Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é amoroso, e essa vida foi tomando a sua alma, e Paulo falando, Gálatas, Cristo está sendo formado em vocês, olha a sua vida crescendo, já está expandindo para a sua alma. A sua alma está obtendo a natureza, as virtudes de Deus. E vai chegar um momento, quem já viu o que aquelas romãs? Nós estávamos no labor ontem, eu falei com os irmãos, lá de onde eu vim, se você falar a palavra pocar, ninguém vai saber o que é isso. Fala estourar. Pocar é aqui. Mas eu vou para você entender, eu falo, olha, uma vez que você desfruta, irmãos, que você é um irmão de busca, de consagração, de oração, de comunhão, não tem como essa vida ficar só aqui. E essa vida, ela vai tocar as paredes da sua alma, e do seu espírito, e ela vai expandir para a sua alma, ela vai tomar a sua alma, ela vai invadir o seu ser, irmãos. Você passará a expressar Deus na sua vida. Mas essa vida precisa crescer. Paulo falando, Gálatas, eu sofro, porque é um sofrimento essa vida ser formada em nós. Porque o Satanás, ele não quer, irmãos, que nós expressemos Deus na nossa carne. Os irmãos saíram hoje para pregar o evangelho, que maravilha. Revestidos de autoridade e de poder, oraram pelas pessoas. E as pessoas receberam as orações, pessoas foram tocadas. Irmãos, você não imagina o âmbito espiritual como que estava numa manhã como essa. Mas aqueles que puderam, que não tinham os compromissos do trabalho, e aí por diante, estavam presentes, experimentaram, irmãos, desse poder que emana do nosso espírito. Esse poder que emana de dentro de nós. Aí, irmãos, essa vida vai crescendo. Aí Jesus falou, olha, Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Jesus expressava Deus, tinha Deus no Espírito. A alma de Jesus estava totalmente saturada de Deus. Ele não orou no Getsemane, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu tenho uma vontade, Pai. E a vontade que eu tenho não é a que o Senhor tem. A minha vontade não é ir para a cruz. Mas faça uma coisa, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Um homem totalmente submisso a Deus, Jesus Cristo. Totalmente guiado por essa vida. Jesus, irmãos, ele era cheio da vida de Deus. E ele expressava Deus na sua alma, nas suas virtudes humanas. E isso, irmãos, manifestava até no seu corpo. Quando ele foi transfigurado no monte, lembra? Diante de Pedro, Tiago e João. Senhor Jesus, deixa eu adiantar para terminar aqui. Para você entender um pouco. 1 Coríntios, vai rapidinho comigo, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 48. 47. 1 Coríntios 15, 47 a 49. O primeiro homem formado da terra é terreno. Pronto, isso aí, todos os homens são formados da terra. Então, todos os homens são terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os... Quem é esse primeiro homem, o terreno? Adão. Então, uma vez que Adão veio, nós o acompanhamos. Terreno. O homem vindo da terra. Tais também são os demais terrenos. E como é o homem celestial? Quem é esse homem celestial? Cristo, a vida que está dentro de você. Uma vez que há o homem celestial, tais também, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, irmãos, presta atenção, a imagem. Qual que é a imagem? Não é semelhança. Aí você fala, imagem não é o que está dentro.
Então, o que expressa o velho homem dentro de você? Iras, dissensões, facções, as obras da carne, Gálatas 5. Então, uma vez que nós trazemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Imagem, já é o que está dentro. Aí, Paulo falando aos Coríntios, uma vez que vocês manifestam a imagem do velho Adão, ranzinza, impaciente, não quer cuidados da sua casa, não tem paciência, não é longânimo. Uma vez que você tem trazido essa imagem, você tem também que manifestar a imagem dentro do que é celestial, é a vida interior. 2 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória, olha só, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, é o interior, é a vida interior. Paulo falando, olha, nós, e todos nós, com o rosto desvendado, que já não tem mais o véu foi retirado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados do dia para a noite. Oh, irmãos, então você não pode desistir. Você não pode desistir se você ainda não consegue manifestar Deus na sua casa, expressar Deus na sua casa. Você não pode desistir. Ora, porque nós somos transformados de glória em glória. Glória em glória, irmãos, é crescimento e crescimento de vida. A vida vai crescendo, todos os dias crescendo, irmãos, é como um copo desse. Você colocar debaixo da torneira, você está vendo lá, a sua torneira está com defeito. Aí você não quer perder água, você coloca uma vasilha debaixo da torneira. Ali está pingando, um pingo de água faz a diferença, você olhar para aquele pingo? Aquele pingo faz alguma diferença? Não, é um pingo de água. Mas agora deixe essa vasilha a noite inteira debaixo da torneira e você vai ver no outro dia o que acontece. Irmãos, nós precisamos olhar. Não, irmãos, para o que nós já obtemos hoje. Nós precisamos olhar para o que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós obteremos. Essa tem que ser a nossa visão. Não é olhar para o pingo de água que cai da torneira somente. É você olhar para a vasilha do outro dia de manhã. Você vai ver que ela está cheia. Então, irmãos, é de glória em glória, de busca em busca, de comunhão em comunhão, oração em oração, leitura em leitura, reunião em reunião. Assim a vida de Deus vai crescendo. E você vai manifestando e expressando Deus na sua casa. Você já não será mais aquela pessoa sem paciência. Aquela pessoa que qualquer coisa era uma pedra para lá, outra para cá. Irmãos, você será uma pessoa mais paciente, mais misericordiosa, mais amorosa. Porque nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então é o Espírito que faz a obra no nosso interior. Não é a nossa força. Não é porque eu quero ou você quer, irmãos, é o Espírito. Colossenses, Colossenses 1:15 fala. Paulo apresentando Cristo para os irmãos em Colossos. Este é a imagem do Deus invisível. Paulo falando a respeito de Cristo. Este é a imagem. A imagem dentro, mas que foi manifestada de uma forma tão grande que se manifestou exteriormente. Este é a imagem do Deus invisível. Mas olha só que interessante. Isso é maravilhoso.
primogênito e não unigênito. Unigênito, em João capítulo 1, versículo 12. Somente Cristo era o único capaz de expressar Deus na sua vida, na sua humanidade. Mas uma vez que essa vida entrou em mim e você, ele já não é mais o unigênito, ele é o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro em série. Então, por meio de Cristo, Cristo nos abriu uma porta em que por meio dele, eu e você possamos expressar Deus na nossa humanidade. Irmãos, dá uma sensação diferente. Você saber que você pode expressar Deus na sua vida, as pessoas olharem para você. Eu estou falando, irmãos, não usurpar. Satanás, Lúcifer, quis ser igual a Deus. E ele foi expulso. Mas esse querer ser igual a Deus, ele queria usurpar a posição de Deus como lugar para ser adorado. Nenhum de nós pode ser adorado. Isso só cabe a Deus. Mas agora manifestá-lo para que as pessoas olharem, vejam ele e não nós podemos. Porque ele é o primogênito, ele é o primeiro em série de muitos filhos que expressam a Deus. Capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus. E vos revestistes do novo homem. O homem é novo. Esse novo homem que está dentro de você, você está se revestindo dele. Ele está crescendo. Que se refaz. Esse que se refaz é o glória em glória de 1 Coríntios. De glória em glória nós somos transformados. E esse se refaz é de glória em glória, dia em dia, processo em processo, para o pleno conhecimento, para o pleno conhecimento de quem? Para o pleno conhecimento de quem? Das pessoas. Para que as pessoas possam conhecer Deus por meio da sua vida. Para o pleno conhecimento das pessoas. Para o pleno conhecimento. Segundo a imagem. Imagem de quem? Daquele que o criou, Deus manifestado na carne. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Me vem um versículo aqui agora. Deixa eu me ver se eu lembro dele. 2 Reis, eu sei que está em 2 Reis. Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda Reis 4, 8 e 9. Olha só. Segunda Reis 4, 8 e 9. Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Irmãos, certo dia passou você pela sua casa. Eu gostaria de que você entendesse isso aqui. Certo dia passou você no seu trabalho, passou você na rua, passou você na sua casa. Onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. Isso é a experiência de Eliseu. Olha o versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo, olha só, vejo que este que passa, sempre por nós é santo homem de Deus. Irmãos, ele não parava, ele passava. Então a mulher falou: olha, eu vejo que este que sempre está passando por nós é homem santo de Deus. O que é homem santo de Deus? Expressão. As pessoas olharem para você passando, falam o quê? Vejo isso ou essa que passa. Irmãos, nós podemos chegar neste nível. As pessoas olharem e falam: olha, eu vejo que esse ou essa que passa tem algo diferente nele. Tem algo diferente nela. Os seus familiares vão ver isso.
E quando eles precisar de uma orientação espiritual, uma oração, eles vão procurar primeiro você. Porque eles sabem que você manifesta algo. Irmãos, nós precisamos anelar isso. Sabe? E você sabe o que é que me dá essa convicção de que eu e você podemos expressar Deus na carne? E eu termino aqui. 2 Pedro. Senhor Jesus. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 3 fala: visto como pelo seu divino poder nos tem sido, então é todos os dias, não nos foram, não será, nos tem sido, todos os dias, presta atenção, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, expressar Deus. Deus tem nos doado todas as coisas que irá nos levar a expressarmos Ele. A vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados para a sua glória e para a sua virtude. Eu sou fraco, você é fraco. Eu sou falho, você é falha. Eu sou pecador, você é pecadora. Mas nós fomos chamados para a sua glória e virtude de expressar Deus na nossa humanidade. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Coparticipantes é você participando com muitos. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Participar dessa natureza divina, livrando-nos-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Começa pela fé. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, e termina no amor, que é o dom supremo. Porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós, essas coisas que fala é a natureza divina, ela existe em você ou não? Ou você não crê nisso? Ela está em você ou não? A vida está em você ou não? Então ela já existe em nós. Ela existindo em nós, mas podemos parar por aí? Só ela existir, tá bom? Já é o suficiente? Olha o que ele fala. E em vós aumentando, crescendo. Ó Senhor Jesus. Fazem com que não sejais nem nativos no cuidado com o seu familiar, no testemunho de Deus no seu trabalho, no testemunho de Deus, na expressão de Deus com os irmãos, nem nativos, nem infrutuosos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos tocar nisso. Essa vida precisa crescer em nós. E essa vida crescendo, irmãos, nós não iremos ficar inativos. Aí já não é mais questão de você querer manifestar a Deus ou não, vai ser algo espontâneo. Quando você abrir a sua boca, irmãos, é Deus usando você como um canal para falar para a pessoa. É Deus usando você como um canal de bênção para levar salvação para dentro da sua casa. Mas, irmãos, não é por força. Zacarias nos fala que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Ó Senhor Jesus, acabou aqui. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é nosso Senhor. Irmãos, para que nós possamos chegar nos pontos de cuidado prático, como falou no alimento diário dessa semana, nós precisamos entender isso aqui. Uma vez que essa vida cresce em você, irmãos, você irá expressar as características e as virtudes de Deus, sem fazer uma gota de força, porque não é pela sua força humana, é pelo Espírito. Ele irá se manifestar.
você irá cuidar, você irá ter sabedoria para lidar com seus familiares, você irá ter sabedoria para lidar no seu trabalho, com as situações que vir, você vai testemunhar a Deus, você vai dar testemunho de Deus. Você é diferente. Você não é uma multidão, você é diferente, tem algo diferente em você. Irmãos, ouvir essa frase, nós estamos no caminho certo, não para nos orgulharmos, mas para saber que nós estamos no caminho certo, que nós já estamos expressando Deus na nossa humanidade. Jesus é o Senhor. Os irmãos que forem compartilhar podem tocar direto no ponto, mas vamos, irmãos, não vamos ficar no nosso lugar, vamos continuar exercitando o Espírito e edificando a igreja. Amém?